Eu vou falar agora sobre o exercício 3 da atividades de estudo 2 do cálculo 2. E ele, de novo, aqui traz um enunciado bem grande, né? Falando sobre as derivadas parciais, em funções de várias variáveis, dá para fazer o cálculo do máximo e mínimo, e por aí vai. Aí, em determinado ponto, ele começa a falar sobre os pontos críticos e nos pergunta os pré-requisitos para a identificação desses pontos críticos. E faz 5 proposições e nos pergunta para que julgue, né, qual delas é verdadeiro ou falso. Muito bem. Essa primeira aqui eu confesso que que eu caí na pegadinha, porque ela é bem convincente, né? Ele fala as derivadas primeiras, ou de primeira ordem, elas são zero. E realmente elas são zero. Se você olhar na aula conceitual número 10, aos 9 minutos e 35, o professor comenta sobre isso. Ele pega as derivadas, né? O que são essas derivadas de primeira ordem? É quando você pega e coloca aquele f de x ou f de y, né? E a gente iguala a zero. Mas não é só isso, tá? Eu dei uma olhada no livro e eu encontrei mais uma definição. Então toma cuidado, porque a alternativa ela está correta, mas incompleta, tá? Então ela é falsa. A próxima que ele fala, as derivadas primeiras elas não existem, tá? Ou seja, um dos requisitos para identificar ponto crítico é que as derivadas primeiras elas não existem, e elas existem. Ok? Senão, se todas não existirem, você não vai conseguir encontrar os pontos críticos, né? Os candidatos a ponto crítico. Ok? Então, alternativa falsa. Essa terceira aqui, que é a resposta verdadeira, a única. Ela diz, as derivadas primeiras são zero. Você veja que ela é um complemento da primeira alternativa. Realmente elas são zero, né? Ou pelo menos uma não existe. E isso é verdade. Eu olhei na página 106 do nosso livro de cálculo de 2018 e a definição 3, no item 2, o que ela fala aqui pra gente? Vamos ver se dá para colocar aqui, ó. Veja, aqui está. Página 106, né? Definição 3. Aí ele vem falando, seja a função definida, o domínio está contido nos reais, dizemos que o ponto AB, que é o ponto que se substitui direto na função, interior ao domínio, é um ponto crítico da função f se uma das seguintes alternativas ocorre. As derivadas parciais, tá vendo, gente? O f de x e f de y se anulam nesse ponto, ou seja, são iguais a zero. Lembra a primeira alternativa? Para aqui, né? Agora a segunda, aliás, a terceira alternativa, ó a definição, ó. Pelo menos uma das derivadas parciais da função x, ab ou y não existe. Ok, gente? Então, a alternativa verdadeira, a única alternativa, é a número 3, tá? Aí, por desencargo, vamos dar mais uma olhadinha aqui na 4 e na 5, mas o exercício para ali, tá, gente? A 4 ele fala as derivadas segundas. A gente nem usa derivada segunda para calcular ponto crítico, tá, gente? Derivada segunda já vai lá para dentro da matriz hessiana para a gente encontrar os pontos máximo e mínimo, né? São zero, ou pelo menos uma derivada segunda não existe, não é o caso. E derivada primeira são positivas, nada a ver. A derivada primeira pode ser positiva e também pode ser negativa, tá? E pode não existir. Ou pelo menos uma derivada primeira não existe. Ok, gente? Então a alternativa verdadeira é a número 3 apenas. Obrigado.